Vamos lá. Então, quando falamos sobre corpos disciplinados, corpos adestrados, corpos domésticos que falam, nos traz sobre obrigações sociais e programas que relacionam a questão importante entre contexto, estudo relacionado a mulheres e homens, e entre capitais, nos traz panoramas históricos. Pois bem, entre esses campos evidentes, entre bolsas e pós-doutorados, nos trouxe meios de analisar frequentemente que as mulheres estão com umas maneiras de dizer, campo típico e lúdico, as Marias Links, que retrataram nessa natação teórica, nessas marés teóricas, um destaque muito esplêndido, que vai elucidar, é lógico, o corpo e a sua sensualidade, o corpo e a sua marginalidade, o corpo e a sua vontade, e os seus sujeitos e desejos que intercalam a sua própria vontade. Como é que eu posso vencer o meu próprio desejo, que o meu próprio desejo é fazer algo que eu não quero fazer? Qual é a maneira que eu posso efetuar entre o meu controle motor e o meu controle neural? E entre o meu controle neural, qual é a vontade que eu posso fazer nessas maneiras e necessidades que ocorrem entre uma ditadura corporal? Imagine se eu estou com vontade, eu estou numa casa onde não tenha banheiro e ocorre uma necessidade para eu ir para o banheiro. E aí eu tenho que, a minha necessidade de ter um controle motor, vai haver o que? Evidências e panoramas que possam prejudicar meu tempo de reação, meu próprio corpo, e ou seja, o campo sistêmico analítico. Entre o nosso corpo, qual é a maneira analítica? Evidente que podemos relacionar entre o poder de vencer e o poder de analisar. Analisar, venceremos, porque com o campo analítico é uma observação avaliativa de prescrição médica ou prescrição de cultura. Ou seja, o universo da cultura, ela está em todas as partes. Eu passei em alguns lugares e eles começaram até a mencionar o que eu estava falando nos livros. O universo está em todas as partes. Eu gostei. Não vou falar do modo que eles colocaram, mas o modo modista eu falo aqui, porque sendo professor, vocês sabem como é que é na sala de aula, ou sendo doutorado nesta área, auxiliar de professor, ou o professor temporário, nos traz maneiras adjuntas, fenomenológicas, para dizer entre ensino superior ou ensino doméstico. Então, são maneiras importantes que nos traz resistências entre a força e aonde a força há uma resistência. E aonde há uma resistência há uma força, que cabe a dizer qual é o nosso departamento econômico. A sua casa é uma economia ou a minha casa é um próprio homicídio ou feminicídio, manicômio? Então, se é, por que você não busca fazer a pacificação da tua casa, da tua mãe com teu pai? São perguntas que eu faço, não para ti ou para mim, mas para nós mesmos, ou seja, nesses campos de estudos analíticos. Por que você não olha para a sua própria casa, que é o seu próprio corpo, e analisa as suas próprias vontades e sujeitos? Entre os sujeitai-vos, que são colocados em questões importantes na Bíblia, eu vou respeitando a Bíblia aqui, como eu já falei que eu acredito também, mas nos traz crenças e reações adversas. Pois bem, quando eu falo de Foucault, eu já falei, não vou nem dizer. Em outras universidades, falamos de vales. E esses vales têm o quê? São vazios. Esses vales que nós falamos são o quê? É a Vale do Rio Doce? É o Vale Cantado? São estados? É o vale que pode acontecer o quê? É o vale de fantasma, vale de quê? De sombrações, de autores e pensadores, que muitas vezes nós não podemos assimilar. Mas a palavra tem o seu poder acústico entre a Polícia Federal e a Polícia Civil. Nós temos essa palavra que eles têm? Entre rota geral ou rota civil, qual o poder que eles têm? Nós temos também entre cidadão, entre sujeitos. Qual é o campo hitrosférico? Adjuntos. Quais são as maneiras que devemos ser entre palavras e verbos? Se houve campos verbais, que aconteceu aqui hoje, no campos acústicos, já vão investigar, porque são investigadores e têm o seu DNA. Podemos ver a questão entre revistas,
livros, panoramas, que pode trazer os campos anteriores e posteriores entre a linguagem e sociabilidade. Os telefones, os meios de comunicação, desde 1850 houve destaque, como eu já falei, sobre o jornalismo e a comunicação social. Qual é a maneira, desde a década de 80, que eu falei sobre não a Unesco, né? Mas colocamos a Unesco em campo de parênteses. Aqui falamos sobre o que? O esporte participativo, o esporte performance, a Unesco Corrida para Todos, uma ONG que trouxe utopia ao campo de probabilidade. Esse movimento social trouxe parentesco ligado à nossa linguagem, que não é a nossa própria linguagem, entre as sociabilidades, como coordenador ou coordenador. Tu és doutor ou doutora, ou o doutoriado é o quê? Marginalizar a sua própria categoria sindical. Porque você não busca os seus campos luterianos que eu coloquei no mestrado e busca os seus próprios poderes com o seu carro, ou seja, cabine dupla, ou seja, como dizem, né? Banco de couro. Nos traz um coronarismo muito grande quanto o couro. Vamos buscar a pós-modernidade hoje? Que tipo de pós-modernidade é essa? Não muda. O poder é o que? É na família, é o nome. Que é a carga pesada ou a carga sólida? Isso nos traz panoramas ligados à linguagem e poderes entre o executivo, legislativo e jurídico. O jurídico tem concurso? Eu nunca vi a transparência entre o jurídico, entre concurso. O seu filho passou, a sua filha passou? Pois bem, eu não passei no jurídico, passei na educação física. E aí? Por que o jurídico tem concurso? Eu tô vendo que eu acho que não, ué. Parece que tem 20 anos que é o mesmo juiz aí, a mesma juíza. Não muda não? Cadê os novos? Cadê os campos sucessórios? Vamos buscar a pós-modernidade, colocar pessoas antigas aí não. Por favor, estão cansados. Há uma fadiga, tanto ganhar dinheiro, todo respeito, que eles ganham bem. Eu quero que ganhem bem, porque é uma responsabilidade muito grande, ligada a anexos, arquivos, e os campos constituintes ao corpo, ao estudo e pesquisa, eles fazem parte da pesquisa, ok? Se a pesquisa acabou, o que eu faço? Eu dispenso. É um campo de seringa que eles fazem, não de seringa, não de crack. Dispensou, ou seja, já acabou a catalogação. A motricidade humana acabou? Não, continua. São efeitos que eu coloco em seringa, não um campo de marginalização, de preconceito, mas de respeito. Tem pessoas que usam. Vou fazer o quê? Eu vou entrar na vida dela, como colocar um cérebro aqui? Como é que eu consigo entrar no cérebro da pessoa, no coração da pessoa? Só Deus, só um ser superior. Isso nos traz pontos importantes entre a narrativa hegeliana, francesa, e os termos o Maglon. Maglon veio aqui? Não. Glump veio aqui? Não. Outras filiais vieram. Faz parte da representação, da representatividade? Maglon, ou seja, como Vladimir, fosse um representante aí. É lógico que gostamos muito do treinamento Platonov, né? Que é treinamento total, treinamento coletivo. Mas aí, os vendavais que ocorrem entre os senegas da vida, entre as tempestades e o naufrágio da pesquisa. A pesquisa só tem a sua temperança ou a sua serenidade? Qual o tipo de serenidade que nós queremos? O feedback? Olha o feedback aí, olha o positivo aí. Nos traz o quê? Panoramas positivos ou negativos? Depende, muitas vezes eu posso estar no positivo, mas vai trazer destaque e polêmicas para defendermos outras identidades ou ONGs. Como a Santiana fala aí, né? Não sei que tipo de Santiana é. Não sei se é da nossa área, mas ele é relacionado ao gênero e o futebol, o campo futebolístico que eu coloquei lá, associado às pedagogias da rua e à pedagogia da linguagem contemporânea. Ok? Então essa linguagem contemporânea nos traz qual a maneira, né, dessa mesa redonda entre o ontem e o hoje, entre a indústria e o aspecto intelectual, entre a indústria e o aspecto histórico, a indústria e os aspectos ligados ao consumo e os campos negligentes. Quais são as maneiras ligadas ao que? John Paulo ligado ao John Watson, ligado à ciência comportamental e os seus campos análogos? Qual é a concepção que a senhora tem e eu tenho? Qual é a concepção que o senhor tem e eu tenho? Tenha controle motor hoje, porque o amanhã pertence a quem? Alguém, um ser superior. Eu não posso agora mudar a minha questão de profissão, do doutorado, né? Porque eu não tenho profissão, porque na minha área. A minha área não é movimento, eu não faço movimento. Eu sou uma estátua, né? Uma estátua